ITV Jornal. Oferecimento. Azometra. A saúde dos trabalhadores em primeiro lugar. J Contábil. Sua empresa em boas mãos. Olá, está no ar o ITV Jornal e a partir de agora você acompanha aqui comigo as notícias de Itatiba e região. E os destaques desta edição são: governo amplia a faixa de renda da Minha Casa e Minha Vida para até R$12 mil. Acesso aos bairros Pinheirinho e Parque das Colinas tem interditações até segunda-feira. Orgulho itatibense. Maratonista Luiz Rampasso acumula décadas de superação. Essas e outras notícias você vê agora aqui comigo no ITV Jornal. Iniciamos esta edição falando que o governo federal anunciou a ampliação da faixa de renda familiar para a inclusão do programa Minha Casa Minha Vida, que passa agora a contemplar famílias com renda mensal de até R$12 mil. Antes, o limite era de R$8 mil. O anúncio foi feito nesta última quinta-feira durante o evento onde o presidente da República participou, que se chama Brasil Dando a Volta por Cima. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva estava presente. Além disso, segundo o governo federal, a expansão do programa será viabilizada por recursos do Fundo Social do Pré-Sal, que agora também irá financiar as faixas 1 e 2 do programa habitacional. Com a mudança, será possível então adquirir imóveis com valores de até R$500 mil, por meio de financiamento de até 420 meses e com taxas de juros anuais de 10,5%. A estimativa é que cerca de 120 mil novas famílias, principalmente a da classe média, passem agora a ser atendidas com a atualização. E agora voltamos aqui com as notícias de Itatiba. O projeto Bola Onde Mora, que transforma a vida de crianças por meio do futsal e do ensino de valores fundamentais para a convivência e o crescimento pessoal dessas crianças, acaba de chegar para o bairro Harmonia. As inscrições já estão abertas para as crianças nascidas em 2016, 2017 e 2018. Os interessados devem se inscrever diretamente no CRAS do Harmonia, localizado na rua Santo Antônio. As aulas serão realizadas na quadra ao lado do CRAS, todas as terças-feiras, das 8 da manhã até as 9 da manhã. E o acesso aos bairros Pinheirinho e Parque das Colinas, aqui em Itatiba, pela perimetral, foi interditado no sentido Louveira entre esta sexta-feira e segue até segunda. Então os moradores fiquem atentos. A medida é necessária para a realização de obras de recomposição de talude, que exigem então que o uso das máquinas locais e pesadas aconteçam. As interditações acontecerão fora dos horários de pico, que é entre as 9 da manhã até as 5 da tarde. Durante esse período, os motoristas que trafegarem pela rodovia Luciano Consolini devem seguir direto e utilizar as saídas para a Avenida Antônio Nardi ou Comendador Franco Bartolomeu como rotas alternativas para acessar a sua região. E depois do intervalo, Festa do Caqui oferecerá Cozinha 360. Eu volto já! E voltamos já em clima de Festa do Caqui, porque os visitantes poderão aprender receitas práticas com a estrela do evento, o Caqui. A Cozinha 360, atração de sucesso nas últimas edições, oferece aulas show aos sábados e domingos, no dia 5, 6, 12 e 13 de abril, com esses horários que estão passando aí para vocês. Além da degustação e distribuição de folhetos com receitas, tudo isso incluído nessas aulas show. Serão, então, 16 pratos elaborados pelo chefe Eli Dias, incluindo novidades como cookie de caqui, doce fit, espeto com queijo coalho, muffins, pavê e vitaminas. Gente, é muita coisa, né? E como tradição, a festa contará ainda com variedades do caqui, produtores agrícolas, artesanato, a programação cultural, a área infantil e os passeios turísticos pela região rural aqui de Itatiba. E se você perdeu a abertura que foi nessa sexta-feira, ainda tem tempo para poder curtir a festa, porque tem no sábado e o domingo.
E chegou a sexta-feira e com ela mais uma reportagem especial do quadro Orgulho Itatibense. O entrevistado desta vez é Luiz Rampasso, maratonista há mais de 30 anos. Confira. E o quadro Orgulho Itatibense, dessa vez aqui na ITV Brasil, está na casa de Luiz Henrique Rampasso, um maratonista muito conhecido aqui em Itatiba e no Brasil inteiro. Muitas histórias para contar, só que nós viemos saber das últimas histórias desses últimos meses de Luiz, que ele está finalizando no próximo mês, em abril, o circuito Majors. É um circuito de maratonas de 42 quilômetros e pouco. Ele vai contar essa história para nós. Além disso, ele esteve em janeiro, no mês do seu aniversário, na Disney. Vai contar essas histórias para vocês e muitas outras que com certeza irão te inspirar e trazer muito orgulho aí na sua casa. E ao entrar no seu escritório, é impossível não se impressionar. Um verdadeiro mundo de medalhas toma conta do ambiente. São mais de 700 conquistas, fruto de sua dedicação nas corridas. E cada medalha dessa realmente tem uma história para contar. Histórias emocionantes, histórias de superação, histórias de inspiração, porque inspirou o senhor uma prova lá no começo da sua vida na corrida, né, Luiz? E é por isso que a gente está aqui, porque são muitas histórias para contar. A gente ficou aqui pensando como que a gente começaria a reportagem, como que a gente iria dar o início a ela, quais histórias contaríamos, quais a gente deixaria de lado. Eu confesso que eu gostaria de contar cada uma, ia dar aqui mais de 700 histórias, porque é o número de medalhas que tem aqui, mas a gente dividiu aí em 3 partes, porque a primeira, que foi a sua primeira prova de corrida, lá nessa prova tão conhecida em Itatiba, que muitas crianças participam, e é dela que saiu a sua inspiração. A prova Fraldinhas, que temos aqui em Itatiba, promovida pelo pessoal do JI, famoso JI, Mané Massarete. Exato. E essa história te emociona até hoje, né, Luiz? Ah, com certeza, Letícia. Isso aí é onde tudo começou a minha vida. Eu tinha 7 anos, e aí teve essa primeira prova Fraldinha JI de Itatiba, da onde eu tenho orgulho, né, imenso em falar que eu participei dessa prova. Não só a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, né, eu acho que isso foi o início de tudo, né, e jamais a gente lá atrás espera na onde que ia chegar, né. Com muito orgulho, hoje eu estou fazendo essa reportagem com tantas medalhas, tantos troféus, né, mas tudo de um princípio, de humildade, que foi a prova JI Fraldinhas, que na época o JI, Mané Massarete, como você falou, e outros, né, que tinham na época. Luiz nasceu em um sítio aqui em Itatiba e vem de uma família muito simples e trabalhadora. Justamente por isso, cada vitória tem um sabor especial. Ele se orgulha do caminho que percorreu e faz questão de lembrar das suas raízes. Para ele, cada maratona, ou até mesmo os treinos, são uma forma de honrar o que viveu. Hoje, Luiz conta com o apoio de profissionais e uma equipe de preparação, que o ajuda a alcançar grandes resultados. Então você tem todo um princípio, você tem a sua alimentação, você tem o seu fisioterapeuta, você tem o seu médico, você tem um treinamento específico para começar, vou chegar a fazer uma maratona. Então você começa gradativamente, você faz alguns meses, 5 quilômetros, você vai se adaptando para os 10 quilômetros, e assim sucessivamente para chegar até os 21K e depois um treinamento específico para chegar à maratona, né? No caso da ultramaratona, aí já foge um pouco da realidade, né? Não são tantas pessoas que fazem ultra, aí é uma preparação totalmente diferente, com os treinos absurdos, né, de rodagens, mas no meu caso específico, porque eu tenho uma empresa, então eu treino sempre de madrugada, né, aqui em Itatiba, e descanso, durmo muito cedo para levantar também de madrugada. E agora vamos para a segunda fase dessa reportagem, que é para a gente falar justamente dessa sua ida para a Disney e depois as Majors. Perfeito. Disney, você falou que foi um momento ali de emoção, de diversão, porque, para falar a verdade, Disney é pura diversão, e também de inspiração. Sim.
Para você e para as pessoas que estão assistindo. As medalhas são incríveis, lindas, detalhadas, coisa de Disney mesmo. Coisa que a gente só encontra lá. E o porquê fazer ela? Sempre é um sonho, né? O corredor, o maratonista, sempre procura desafios, né? E como essa prova é um desafio, né? Porque são 4 provas para você conseguir todas essas medalhas. São 5 km, 10 km, 21 km, 42 km, sucessivamente, um dia após o outro, né? São 2 desafios. Um desafio do Pateta, se você fizer 5, 10 e 21, e o Dunga, se você fizer as 4 provas, né? Você fazendo as 4 provas, você ganha 6 medalhas. Então, era um objetivo assim, um dia eu vou fazer. E eu escolhi esse ano, estou bem preparado por causa das maratonas. Aproveitei que eu ia fazer um aniversário no dia 7 de janeiro, né? Já estou falando já para você. E a prova começava no dia 9. Então eu quis juntar tudo, né? E foi maravilhoso. Te dar de presente. Tá de presente para mim próprio. Vamos falar agora das Majors? Meu Deus, 3 anos. O Luiz está fazendo as Majors há 3 anos. Ele vai explicar para nós como que funciona essas provas, porque elas têm as suas etapas e os seus países ou locais, né? Porque nos Estados Unidos aí teve em 3 cidades. E aí ele escolhe as cidades que ele começa, que ele inicia, e ao completar 6 provas, ele recebe a premiação maior, que é a mandala. Perfeito. Que aí é o máximo do máximo. Também é um desafio que ele mesmo colocou na sua mente e foi em busca e está completando. Abril ele termina. Que orgulho e tatibense saber que uma pessoa da nossa cidade vai completar esse circuito. Para mim é o maior orgulho, é o maior presente da minha vida em todas essas décadas de corrida, na verdade. Bom, falando da Majors, né? A Majors, elas são 6 provas, né? Em alguns países são 3 provas nos Estados Unidos, né? Chicago, Boston e Nova York. Depois nós temos uma prova em Londres, uma em Berlim e uma em Tóquio, que é a mais longe, mais difícil, complexa de chegar lá, etc. Bom, eu escolhi começar essa trajetória, né, em Berlim, perdão, por ser um país europeu mais próximo a gente. Depois eu fiz Nova York, depois eu acabei fazendo Chicago, o ano passado eu fiz Londres, e agora, semana passada, eu acabei fazendo Tóquio, né, que foi o maior desafio na minha vida, sair daqui para ir para Tóquio, coisa que eu nunca imaginava na vida fazer um negócio desse. Que incrível, que incrível. E trouxe para casa a medalha. Vamos falar então, abril tem Boston, que é a sua última prova desse circuito Majors, e vai receber a mandala. Bom, a expectativa é enorme, né? Que agora, dia 17 de abril, eu viajo para Boston. A prova lá é no feriado dos Estados Unidos, dia 21 de abril, numa segunda-feira. Da onde que nessa, se eu chorava antes, essa acho que eu vou chorar os 42 quilômetros. Porque eu estou muito ansioso, né, para receber essa premiação máxima, que é a mandala, que eu acho que vai fechar o ciclo da minha, não vida, mas da minha participação mundial de corrida. Que incrível, até arrepiei. E aí, depois eu vou partir para outras, vocês vão ficar sabendo. Bom, e outro local aqui da casa do seu Luiz, eu queria agradecer primeiramente, receber a nossa equipe aqui com tanto carinho, tanto amor, né? Com tanto respeito pelo nosso trabalho, assim como nós temos com o senhor o respeito. E realmente é uma inspiração. Eu que corro 5 quilômetros e esbaforida. Vou pegar umas dicas aqui com o senhor. É o início. É o início, né? É o início. Ele falou que 5 km é importantíssimo. Começa assim com 5. Você vai começar com 5.
Com certeza. E eu vejo meu irmão também que corre bastante, já tá aí já na meia maratona, já é a metade do caminho. É uma inspiração realmente. E eu queria muito que essa história que nós vamos contar agora, como a gente já falou, que é da África do Sul, inspirasse outras pessoas, não só de ver o esporte como um agente de transformação para si, mas para outras pessoas. Ele traz cultura, traz educação e precisaria, sim, ter muito mais incentivo e ajuda das pessoas. Mas se não tem, você pode ser o agente percussor, né? Me conta essa história da África do Sul novamente e eu tenho certeza que eu vou me emocionar de novo. Bom, a África do Sul, Letícia, tudo começou através de um amigo meu de Itatiba, o Marcos Roberto Ramos, né? Que ele tinha ido um ano para lá e ele falava para mim, falou, Luiz, você tem que fazer essa prova, você tem que fazer essa prova. Eu falei, pô, Marcos, mais 90 quilômetros, cara, eu faço maratona. Não, treina que você vai conseguir. Bom, e assim foi, eu fiz a inscrição, ele foi comigo nessa prova também, e eu acabei indo. Só que ele já tinha me passado que a gente podia fazer uma parte social lá, né? Levar tênis, camisa, o que você puder, para ir nos albergues, etc., para levar para as crianças. Bom, em suma, chegamos lá em Durban. 2 dias depois a gente pegou o ônibus e começou a fazer o passeio, né? E foi entregar essas doações, né? E aonde a gente foi ser recebido com a música Xoxolosa, né, da África, que você já começa a chorar ali, porque é muito emocionante, da era do Mandela, né? As crianças são todas assim, infelizmente mutiladas, uma sem braço, sem perna, tem muita Minas lá, na verdade. E aí, chegando no quilômetro 38, não me lembro muito bem, assim, fazendo uma curva, eu vi um agito e quem estava nessa curva, todas aquelas criancinhas, né? Vou chorar de novo. Não tem como não chorar. Dando a mãozinha para bater, né? E aí foi difícil, eu segui o rumo ali, mais uns 2 quilômetros para se engrenar, porque faltava muitos quilômetros para chegar até os 90, né? Aí consegui, fui, cheguei no estado de Durban, recebido um carinho absurdo, que eu estava com a camisa do Brasil, a bandeira do Brasil, e me emocionei tanto que quem me levantou na chegada foi a organização, os negão de 2 metros de altura, que eu já não tinha força mais para nada. Já. E para finalizar, então, eu acho que tudo isso que a gente já contou já te inspirou, né? A história do Luiz por si só, quem conta ela, ou ele mesmo contando, inspira. Mas eu gostaria muito, uma coisa bem clichê, mas que vai servir para muitas pessoas que estão começando, muitos jovens, muitas crianças, que é o seu objetivo, né? Continuar esse legado. Uma orientação, uma dica, um conselho, porque eu acho que se tem pessoa que pode dar conselho, é o senhor. Conselho, às vezes, a gente não dá. Se fosse bom, a gente vendia, né? Que nem falam, né? Mas eu acho que serve. Aqui serve e muito. Olha, gente, eu acho que nunca deixe de não compartilhar seu objetivo na sua vida de uma conquista. Eu acho que sempre o princípio, nem que você comece com 500 metros correndo, né? Porque o dia que você chegar numa medalha dessa daqui de 90 quilômetros, né, que é a coisa mais linda do mundo, ela é tão pequenininha, mas tão valiosa, né? Vocês vão falar assim, eu consegui, eu tenho o objetivo de chegar a esse momento. Você nunca mais vai esquecer. É emocionante. Se eu começar a falar, eu vou chorar de novo e aí vou ter que cortar a filmagem. A gente gosta de choro. Da audiência. Tô brincando com o senhor. Gratidão enorme por estar aqui, por contar um pouco da sua história, um pouco mesmo, porque é muitas histórias para contar, mas o que deixa realmente é esse legado inspirador e desafiador. Todo mundo pode algo na vida, basta realmente querer. Né? E ter aí pessoas ao redor que proporcione, que abram os caminhos, dê as oportunidades. A gente sabe, né, mas o senhor sabe disso, que muitas pessoas não conseguem porque não tem oportunidade. Né? E ter uma pessoa como o senhor é a oportunidade de começar. Eu vou incentivar sempre. Como eu falei,
fora da filmagem, eu vou, enquanto eu estiver vivo, eu vou incentivar, tentar trazer os jovens, as crianças, famílias, seja o que for, para tentar continuar o meu legado, porque é necessário, né? Não só na parte de corrida, mas qualquer atividade da sua vida, né? Qualquer profissão da sua vida, né? Não deixem, continuem. O objetivo é o sonho a ser realizado. E depois do intervalo, o SUS vai oferecer terapia gênica contra a atrofia muscular espinhal. Voltamos já. E para facilitar o acesso do público à festa do Caqui, serão disponibilizadas linhas exclusivas de transporte público. Então, novamente voltando aqui com a festa do Caqui no ITV Jornal. O transporte coletivo urbano, operado pela empresa que fornece esse serviço aqui em Itatiba, terá uma programação especial, pessoal, durante os 6 dias da festa do Caqui. Além das partidas a partir do terminal central, haverá também horários diferenciados com saídas diretas dos bairros. Então, preste atenção. No Parque da Juventude, o desembarque e o embarque de passageiros acontecerá na rua sem saída ao lado do estacionamento. E para saber mais detalhes sobre esses horários e locais, basta entrar no site da Prefeitura ou também pelo Facebook. As crianças diagnosticadas com atrofia muscular espinhal poderão fazer terapia gênica no Sistema Único de Saúde, pelo SUS. A AME não tem cura. O tratamento é determinante na qualidade de vida dessas crianças. O Ministério da Saúde firmou um acordo com o fabricante do remédio, considerado o maior promissor para evitar a evolução desta doença. Renata é mãe da pequena Alice, que nasceu com uma doença rara, a AME, atrofia muscular espinhal. É uma doença degenerativa e progressiva causada por uma incapacidade do organismo de produzir uma proteína fundamental para conseguir realizar atos vitais, como respirar, engolir e se movimentar. O medicamento para tratar a AME é um dos mais caros do mundo e agora chega para a pequena Alice pelo Sistema Único de Saúde. A gente, de primeira, fomos até a farmácia de alto custo, onde nós obtivemos a negativa, né? A farmácia negando a medicação para Alice, e depois disso a gente foi para a justiça mesmo, até porque a gente sabia que não tinha outro recurso para conseguir a Zolgensma, né? O medicamento Zolgensma tem um custo aproximado de 7 milhões de reais. O fornecimento pelo SUS foi possível graças a uma parceria estratégica. O Ministério da Saúde só vai pagar pelo medicamento se ele efetivamente funcionar no tratamento. Casos como o da pequena Alice vão ser acompanhados por uma equipe multidisciplinar que vai conferir os resultados durante 5 anos de uso do remédio. Incluímos esse medicamento no Sistema Único de Saúde e passamos a garantir esse tratamento integralmente pelo SUS em 28 centros especializados espalhados pelo país, que tem profissionais médicos e equipe preparados para a utilização desse medicamento. Não existe cura para a AME. As terapias são manejadas para estabilizar a progressão da doença. Quando a medicação entra, ela vai fazendo os ganhos motores, os ganhos de sistema bulbar, deglutição, respiratório aos poucos. E não é medicação sozinha, é medicação aliada com fisioterapia motora, fisioterapia respiratória, com os ganhos de força muscular, com toda uma equipe de reabilitação no fundo. No tratamento da Alice, os resultados têm sido surpreendentes. Ela tinha 0 controle de tronco. E hoje a Alice, essa semana que passou, ela sentou, conseguiu sentar sozinha por 1 minuto e 20 segundos. Você pensando assim, não é muito? É muito, é coisa beça. Uma estimativa do IBGE aponta que 287 crianças brasileiras, entre 2 milhões e 800 mil nascidos vivos, foram diagnosticadas com AME só em 2023. Mas os números estão subnotificados. Em alguns estados, as crianças morrem sem sequer conseguir um diagnóstico. Eu preciso que ele seja incorporado com urgência na triagem neonatal. Minas Gerais, que fez um êxito, que é um bull de exemplo, incorporou a triagem neonatal há 1 ano. Hoje se faz diagnóstico de AME com 16 dias de vida. Neurônio morto não se regenera. Então, se eu tiver a doença pré-diagnosticada, pré-sintomática, eu tenho melhor desempenho. Ouvir a voz de uma criança em tratamento não tem preço e é algo que a Renata deseja compartilhar com outras mães que lutam contra a AME. Eu quero que todas as mães que tenham filho com diagnóstico tenham a oportunidade de ouvir uma mãe, tenham a oportunidade de ouvir um chorinho altão, assim, sabe?
Eu quero que todo mundo tenha a mesma chance que a Alice teve. E terminamos mais uma edição do ITV Jornal. Muito obrigada pela sua audiência. Continue aqui com a gente na nossa programação. Você pode ver essas e outras notícias em nosso site, está passando aí na sua tela. Acompanhe também as novidades do dia a dia da ITV Brasil pelo Facebook e Instagram. Muito obrigada pela sua audiência e nos vemos no domingo no resumo da semana. Tchau, tchau. ITV Jornal. Oferecimento. Azometra. A saúde dos trabalhadores em primeiro lugar. Jota Contábil. Sua empresa em boas mãos.